Lucas, capítulo de número 24. Semana passada tivemos a alegria de comemorar a Páscoa, né? Em que o nosso Deus deu a vida por nós. E se Ele fez isso por nós, queridos, vale a pena buscarmos a Ele e celebrarmos e honrarmos a Ele. Hoje vamos, até continuando nesse temática de Páscoa, né? Vamos ver que ocorreu, né, nos primeiros dias após a ressurreição de Jesus, por isso que vamos ler aqui Lucas 24. Vamos a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, nos diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Lembrando, Jesus havia morrido e ninguém esperava por isso, né? Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele, né? Se fazendo de desentendido, né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos celebrar, Senhor, a Tua vitória sobre a morte, a Tua vitória sobre o pecado, a Tua vitória sobre as trevas. Pedimos, Senhor, a Tua graça de realizar sempre essa boa obra em nosso meio, vencendo em nossas almas, nos libertando de todo o mal e nos conduzindo para perto de Ti. Este mundo é mau, Senhor, e Tu és bom. Queremos nos afastar de tudo que é mau e nos aproximar daquele que é a suprema bondade. Pedimos a Tua graça, que o Senhor fale conosco nessa manhã e o Teu Espírito dirija esse culto, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos? Irmãos, a semana anterior, né, na vida dos discípulos, a semana anterior à Páscoa, foi uma semana muito estranha, né, muito dolorosa, né, em que, entre aspas, perderam Jesus, né, viram ele ser crucificado, morto, torturado. Foi uma semana muito difícil, porque eles negaram Jesus, o abandonaram, o traíram, e foram surpreendidos com a morte de Jesus tão trágica. Estavam abalados, vemos aqui os discípulos muito entristecidos, muito cabisbaixos, muito derrotados, muito devastados mesmo, porque havia acontecido a pior coisa que eles poderiam imaginar, que era perder Jesus tragicamente, e morto como um criminoso, morto de uma maneira tão trágica, e eles abandonando ele, né? Mas eles continuaram. Vai se fazer o quê, né, queridos? Continuaram a viver e foram surpreendidos aqui pela vitória de Deus sobre a morte, né? Irmãos, assim como eles estão aqui nesse caminho de Emaús, caminhando, a gente tem um caminhar, né, que é o caminhar da nossa vida. A gente está na nossa jornada e a gente está dando um passo de cada vez, um dia sendo um passo da nossa vida. E a gente prossegue nessa vida muitas vezes sem perceber que Jesus se aproxima de nós.
a gente vê Jesus fazendo conosco o que ele fez com os discípulos. Enquanto os discípulos conversavam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Queridos, quantas vezes na caminhada da nossa vida, Jesus se aproxima de nós, começa a caminhar conosco e muitas vezes a gente nem nota que ele está do nosso lado. Quer você note, quer não, Jesus está caminhando com você. E é isso que significa a ressurreição. O que significa a ressurreição? Que ele está vivo e que ele está caminhando conosco. Mas a maior parte do tempo nós somos como esses discípulos. A gente está conversando, a gente está caminhando, a gente está fazendo as nossas coisas dos dias a dias, e os nossos olhos não reconhecem que Jesus está ao nosso lado. Às vezes a gente se sente sozinho, se sente desamparado, e Jesus está caminhando ao nosso lado, e os nossos olhos estão impedidos de reconhecê-lo. Esquecemos de nos atentar para ele. Ele está ali, só que para nós é como se não estivesse. Não o notamos, a gente não o distingue na correria do dia a dia, na correria da vida. A gente mal se lembra dele, infelizmente. E com isso a gente deixa de usufruir os benefícios imensos da ressurreição. Irmãos, nós precisamos lembrar, ele ressuscitou, e se a gente não presta atenção, ele está caminhando conosco e a gente não nota. Ele está ali conversando conosco, nos dando orientações que vêm à nossa mente em forma de pensamentos, em forma de sentimentos, em forma de vontades, e a gente não vê de onde está vindo isso, porque ele está caminhando ao nosso lado e os nossos olhos estão impedidos de reconhecê-lo. Muitas vezes a gente não atenta, queridos, porque veja só, quando vem o estresse, como é que você lida com o estresse? Muitas vezes a gente tenta de tudo, mas não se lembra de Jesus. Como que a gente lida com a tristeza? Como esses discípulos aqui estavam tristes. Como que a gente lida com a tristeza? A gente tenta de tudo, conversa com um, conversa com o outro, e a gente às vezes não se lembra que Jesus está ao nosso lado. Como que você lida com os problemas do trabalho? Como você lida com a falta de paciência, com a raiva, com problemas de relacionamento, problema financeiro? A gente não se lembra que Jesus está caminhando ao nosso lado na jornada da vida. E precisamos conversar com Ele. Nós precisamos levar até Ele aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. A gente fica conversando com as pessoas sobre aquilo, mas não conversamos com Deus. Tentamos de tudo, menos Deus. A gente precisa, irmãos, cada vez mais expor o nosso coração a Deus, expor a nossa alma a Deus. E prestem atenção, queridos, eu não estou falando de pedidos, porque muitas vezes a gente resume o nosso relacionamento com Deus a pedidos. Ah, é mesmo, pastor, se eu estou triste, realmente eu esqueço às vezes de pedir a Deus, é mesmo. Eu estou triste, agora vou pedir a Deus. Senhor, me ajuda a lidar com a tristeza. Não estou falando apenas de pedidos, queridos. Estou falando de um relacionamento. Você conversar com Ele como você conversa com as pessoas. Como se Ele estivesse caminhando do seu lado, converse com Ele. Não resuma o seu relacionamento com Deus a pedidos. Isso é muito pobre. Ele é uma pessoa, Ele está vivo e caminhando com você. Só pense, imagine, que Jesus ressuscitou e está vivo, Ele está do seu lado, porque se Ele aparecesse fisicamente a você, o que você faria? Você faria pedidos? Não, provavelmente você falaria com Ele. Jesus, olha, que bom que o Senhor apareceu aqui, eu quero falar contigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou com essa dificuldade, com esse dilema, me orienta, fala comigo, mas primeiro você expõe o seu coração, expõe os seus dilemas, expõe a sua alma. Precisamos caminhar, conversar com Jesus enquanto caminhamos, reconhecendo que Ele está ao nosso lado, porque Ele está ao seu lado caminhando com você, fale com Ele. Veja, os discípulos estavam falando sobre o quê? Qual que era o tema da conversa deles? Eles estavam falando sobre Jesus, mas não o reconheceram. E muitas vezes, queridos, a gente fala muito sobre Jesus, mas não fala com Jesus.
Às vezes a gente acha que o evangelho é, vamos falar sobre Jesus, e isso basta, né? Isso vai deixar Deus satisfeito. Não, irmãos. Fale sobre Jesus, mas também fale com Jesus, porque essa é a mensagem do evangelho. Ele está vivo. Ele é uma pessoa, ele não é uma energia, não é uma força, não é uma divindade lá no Olimpo, uma divindade distante. Não, ele está vivo, caminha com você, quer você note, quer você não, quer você reconheça ou não, ele está do seu lado. E é isso que significa a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Jesus não é para ser um assunto, um tema importante. Não, é alguém com quem nós podemos e devemos ter contato. Fale com Jesus. Porque Jesus ressuscitou, ele cumpriu a profecia do nome dele, que é Emanuel, Deus conosco. Se ele é Deus conosco, ele ressuscitou para quê? Para estar com você. Jesus é o Deus do dia a dia. Jesus é o Deus das intempéries de todos os momentos. Não apenas um ou outro, mas todos os momentos. Você se lembra dele no dia a dia? Quando dói, você lembra dele? Lembre que ele está ao seu lado. Ele se aproxima de você e começa a caminhar contigo. Então, atente-se para isso. Não seja como os discípulos, que seu olhar estava impedido de reconhecê-lo. Converse com ele como uma pessoa normal. Provérbios capítulo 3 diz, reconheça-o em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos, reconheça-o. E ele endireitará as suas veredas. Então, a primeira coisa, queridos, da ressurreição é você lembrar que ele caminha com você, que ele está com você, e que você pode conversar, não apenas pedir, conversar com ele. Mas nessa caminhada, conversando sobre Jesus e não com Jesus, os discípulos, Jesus se fez de desentendido. O que aconteceu? Por que vocês estão tristes? E eles falam, não, é porque lá em Jerusalém foi morto e crucificado pelas nossas autoridades Jesus. E ele era um profeta poderoso em palavras e em obras. Um profeta, será que ele é apenas isso, queridos? E é isso que muitas vezes que a gente trata Jesus, apenas um profeta. Ou seja, o Deus dos pedidos. Você vai lá até ele para que ele realize milagres. Ele é um profeta, então realiza aqui, Jesus, um milagre. Ele é só um milagreiro. Não, queridos, de novo, eu insisto, Deus precisa ser seu amigo. Ser com quem você abre o seu coração. Quem te ensina, quem conduz você, quem te dá sabedoria, quem faz parte da sua vida, faz parte do seu convívio. Você quer Deus ou o que Ele pode oferecer? O que Ele pode oferecer é o Deus do profeta, o Deus dos milagres. Agora, se você quer Deus, você quer Jesus, você quer Ele com você. Então nós precisamos conhecer mais de Deus, nos aproximarmos mais dEle. E isso é determinante na vida de qualquer um. Muitas vezes as pessoas querem Jesus profeta milagreiro ou profeta cartomante. Eu precisava tanto saber o meu futuro. Irmãos, Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus. E se Ele é Deus, irmãos, não importa o que o futuro vai te trazer. Você não precisa saber seu futuro. Porque as pessoas falam, eu queria que Deus me revelasse, como se isso fosse uma grande fé. Não, isso não é fé, isso é medo. A pessoa está ansiosa, está curiosa e está com medo, e por isso quer que o Deus cartomante, que revele o futuro. Quem tem fé mesmo e que sabe que Jesus é Deus, não importa o que o futuro trará. Ele vai estar comigo, Ele vai caminhar comigo, Ele vai estar ao meu lado e vai me ajudar. Então, não me interessa o futuro, interessa que Ele esteja comigo, interessa que Ele é Deus e não apenas um profeta. E eu sei que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus não era apenas um profeta. E eles continuam, nós esperávamos que Jesus traria redenção a Israel. Que redenção é essa? Eles esperavam que Jesus ia governar o país, derrubar os romanos, instaurar um reinado, ou seja, que o Evangelho
ia gerar uma redenção política, que Jesus vai resolver o problema da política, esses políticos fazendo coisa errada, roubando, corruptos. Não, Jesus vai resolver o problema da política, como se Jesus fosse para isso. E veja como essa temática persiste até hoje, como as mesmas más concepções se repetem. Hoje, de novo, as pessoas acham que, nós achamos que ele vai trazer redenção política ao Brasil, como se o Evangelho fosse para isso. E ele falou que o reino dele é dentro de nós. É ali que ele quer reinar. As pessoas querem que ele seja rei ou presidente fora, e ninguém lembra de fazê-lo rei dentro. Ele é o rei dentro do seu coração? Porque é onde ele quer reinar. Ele é rei dentro do seu coração? Aí todo mundo vai dizer, claro, pastor, que é ele que reina no meu coração. Mas ele reina nas suas emoções? É ele que reina as suas emoções? É ele que reina os seus anseios? É ele que reina as suas vontades? É ele que reina na hora das suas dores? É nisso que ele quer reinar. Não é da boca para fora, não é uma declaração que ele espera. Eu declaro Jesus é o meu rei. Não, ele quer isso na prática. Ele quer reinar nas suas emoções, quer reinar nas suas dúvidas, quer reinar nas suas tentações, nas suas dificuldades. As pessoas querem Jesus lá no Palácio do Planalto, ou lá no STF. E ele quer o seu coração. Ficam querendo Jesus lá. E ele quer estar aqui, dentro do seu coração. Então Jesus, veja, por que eles estavam impedidos de reconhecê-lo? Porque estavam esperando um Jesus que fosse um profeta, um Jesus que tivesse um governador, e ele não era nada disso. Ele era ressurreto, o Deus ressurreto, caminhando ao lado deles. Veja, as expectativas deles foram totalmente frustradas, porque eram expectativas erradas. Jesus não era para ser um profeta, Jesus não era para ser um governador, ele era para ser Deus que caminha ao nosso lado. Ele derrubou essas más concepções, ressuscitou e caminhava junto deles, porque ele não quer ser apenas alvo dos seus pedidos, ele não quer apenas que o Brasil ou o país tenha apenas governantes segundo o coração, ele quer caminhar com você. Ele ressuscitou e te mostrou o que ele quer. Caminhar é só isso que Deus quer, meu irmão. Caminhar com você e conversar com você. E te orientar e te iluminar. E muitas vezes esse espaço a gente não dá a ele. A gente vai a ele como um profeta. Senhor, faz isso para mim, faz isso para mim. Ou Deus, vai lá e resolve o problema da política. E essas duas coisas Jesus falou, não é isso o principal. Tem o seu papel, essas duas coisas, mas o principal é, eu ressuscitei, estou vivo, estou ao seu lado, caminho com você, e os seus olhos estão impedidos de reconhecer-me, porque vocês só trazem pedidos, só estão em esperanças, redenção política, e eu estou do seu lado, e você não está reconhecendo isso, não está percebendo isso. Irmão, Jesus está ao seu lado, ele está caminhando com você na jornada da vida. E aí eles falaram, olha, a gente estava com essas expectativas, nós fomos frustrados, e de repente, algumas mulheres trouxeram para nós uma notícia e nos deram um susto. Nos deram um susto. Olha como o Evangelho estava tão longe das expectativas, das esperanças deles, que foi um susto. Que susto foi esse? Quando elas disseram, ele está vivo. E olha que eles estavam falando isso para Jesus que estava do lado dele. Olha, Jesus, não sabiam que era Jesus, olha, estranho. Você sabia que deram um susto para a gente, dizendo que Jesus está vivo. Olha como é incrível, né, queridos? O ser humano e como a história do Evangelho é linda. Estavam falando com Jesus que Jesus estava vivo, sem saber que era Jesus do lado deles. Jesus estava vivo e eles estavam assustados porque não estavam entendendo que ele estava vivo. E essa é a mensagem, queridos. Se a mensagem não é o Deus dos pedidos, se a mensagem não é o Deus da redenção política, qual que é a mensagem do Evangelho? A mensagem é isso, que assusta as pessoas até hoje. Não é redenção política que Deus está oferecendo, não são apenas milagres. Há
mensagem do Evangelho que pode assustar as pessoas é: Ele está vivo. É uma pessoa, está vivo e caminha com você. Veja, então o que o Evangelho nos ensina, queridos? Primeiro, vida eterna. Jesus nos mostrou que existe um caminho para a vida eterna. Ele venceu a morte, derrotou-a, mostrou isso claramente, em carne e osso, que a derrotou. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa vitória, é a segurança que nós temos frente à morte, frente às doenças, frente aos males deste mundo. Porque havendo a vida eterna, havendo a ressurreição, o que vier sobre nós neste mundo vai ser passageiro. Qualquer sofrimento humano é passageiro. Qualquer doença é passageira. Qualquer maldade que te façam é passageira. O que é eterno é a glória que nos aguarda. Então, por que existe tanto mal no mundo? Irmãos, estamos num mundo caído e fazemos parte dessa geração de males, porque nós causamos males também neste mundo. A resposta não está aqui. Esta terra e esta vida é para nós decidirmos quem nós queremos ser. E dependendo de quem nós formos, isso definirá para onde iremos. Para esse mundo de glória em que o mal estará extinto. Então, nós precisamos perseverar nessa caminhada com Cristo. Se você quer ir para a glória, então seja uma pessoa que quer estar com Jesus e você irá para lá. Mas o Evangelho nos ensina não apenas sobre a vida eterna, nos ensina como viver aqui e agora. Ensina vida. Vida aqui, agora e eternamente. E nada é mais importante, queridos, do que aprender a viver. Nada é mais importante do que aprender a viver. Porque todos nós estamos vivendo. É algo que nós não podemos escapar. Então você precisa aprender a viver. E é algo hoje que pouco se sabe. As pessoas hoje sabem viver? Não sabem. E quanto mais distantes as pessoas ficam de Jesus, menos elas sabem viver. A gente vê no noticiário tanta aberração, tantas pessoas confusas, tanto caos nas emoções, na sexualidade, nos sentimentos, como lidar com filhos, como lidar com os relacionamentos. Está um caos, irmãos. Porque as pessoas não estão aprendendo a viver da melhor forma. E nós precisamos aprender a viver, que hoje é algo que pouco se sabe. As pessoas estão vivas e não sabem viver. Apanham das circunstâncias, apanham das suas emoções, apanham das suas vontades, apanham das suas angústias, dos seus sentimentos, da sua sexualidade, apanham de todo lado. Vivem de maneira superficial, de maneira tóxica, sem propósito, de maneira tola. Não sabem lidar com elas mesmas, nem com as pessoas, nem com as dificuldades da vida. E nós podemos viver de uma forma muito mais abundante, de uma maneira mais feliz, mais saudável, mais celebrativa. Agora, com quem que a gente aprende a viver dessa forma ideal, dessa forma mais saudável? Com quem? Com o ser humano ideal, que é Jesus. Se nós aprendêssemos a viver com aquele que está vivo, que diferença isso faria nas nossas vidas, queridos? Que diferença. E quanto mais as pessoas esquecem que Jesus caminha ao nosso lado, mais elas caem no caos, na depressão, numa vida sem propósito, numa vida superficial. Nós precisamos aprender a viver com aquele que está vivo e que caminha conosco. Foi ele quem disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, João 10:10. Só que eu vejo as pessoas citando esse versículo como se Jesus veio, eu vim, certo? Para dar vida e abundância. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir com a varinha de condão, eu vim trazendo a varinha de condão, vou fazer plim-plim, e você vai ter uma vida espetacular. É assim que acontece, irmãos? Na minha não é. Não sei na de vocês. Não é assim. Jesus não é um gênio da lâmpada. Ele veio, por quê? Porque ele veio mostrar como se vive. Ele veio e nos mostrou que é possível viver, mesmo em um mundo tão mau, tão cheio de dificuldades,
que você pode viver de uma vida plena, viver de uma maneira saudável, viver de uma maneira feliz, mesmo com as circunstâncias da vida que vêm até nós. Por isso que ele disse, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Estou mostrando para vocês como se vive diante das aflições. Tenham um bom ânimo. Ele quer que a gente aprenda a viver, irmãos. Por isso ele viveu entre nós, continua vivendo entre nós e conosco. Se fosse Jesus apenas para morrer na cruz, ele poderia vir com 33 anos, falar, olha, está aqui a mensagem, ou com 30 anos, pregasse e pronto, vou morrer na cruz, acabou. Não, ele veio desde bebê, viveu entre nós, mostrou que é possível viver de uma maneira que você não vai ceder a ressentimentos, não vai se tornar uma pessoa raivosa, não vai se tornar uma pessoa má, não vai se corromper, não vai se tornar uma pessoa tóxica, não vai cair em depressão. Todo tipo de males, a Bíblia nos diz que ele foi tentado da mesma forma que nós, em todos os males. E a tudo ele venceu. Como, irmãos? Servindo a Deus, obedecendo a Deus e tendo uma mente conforme a que ele tem. E nós podemos ter também. Porque se você viver como Jesus viveu, se você viver como Jesus viveu, você não vai ter vida e vida em abundância? Sim. Se você adotar a mente dele, adotar a vida que ele tinha, a forma que ele tratava as pessoas, a forma que ele tratava as circunstâncias, você vai ter vida e vida em abundância, aprendendo a viver com aquele que viveu e continua vivo. Ele era o ser em plena paz, em pleno regozijo, em plena saúde mental, saúde de alma, corpo e espírito. Nós precisamos aprender com ele. Hoje as pessoas querem aprender com os coaches. Eu quero aprender a viver com Jesus. Querido, sabe qual que é a verdadeira adoração? É quando você admira Jesus, a tal ponto, olha, eu admiro tanto Jesus que eu quero ser como Ele. Que eu quero pensar como Ele. Olha, porque quando você vê as pessoas veem um mega coach, esses super influenciadores e tal, que falam bonito, se comunicam bem, as pessoas se inspiram tanto, admiram tanto, poxa, eu quero ser como Ele, eu quero aprender com Ele. Essa é a adoração que Jesus quer receber. Quando você o admira tanto, percebe tanta grandeza nele, tanta beleza, tanta sabedoria, que, poxa, eu quero aprender com Jesus. Eu quero ser como ele. Porque eu admiro, eu fico maravilhado com como ele trata as pessoas, como ele se comunica, como ele é. E eu quero ser parecido com ele. Essa é a verdadeira adoração, porque você realmente está se espelhando nele. Você vê ele como exemplo, você vê ele como modelo, você vê ele como caminho para chegar até a paz que você tanto deseja. Não é isso que ele diz? Eu sou o caminho. Então a gente precisa, se eu quero chegar a tal nível de paz, de tranquilidade, de sabedoria, ele é o caminho. O Evangelho é aprender a viver. O Evangelho é aprender com Jesus a ter vida e vida em abundância. Não com base em plim-plim ou mágica, mas em viver como Jesus. Por isso, irmãos, que o Evangelho tantas e tantas e tantas vezes repete. Insiste conosco, sede imitadores de Cristo. Nada pode trazer mais benefícios à sua vida do que você procurar ser mais imitador de Cristo. Sede imitadores de Cristo. Porque, irmãos, tem jeito de você ter vida em abundância se você não imitar a Cristo? Não. Agora, se você imitar a Cristo, vai ser algo imediato. Você vai ter vida e vida em abundância. Você quer melhorar a sua vida? Quer sanar os seus pensamentos? Melhorar como você lida com as emoções? Imite a Cristo. Sede imitadores de Cristo. Imite a sua forma de pensar, você vai ter uma mente sadia. Imite a forma dele se comunicar, você vai ter melhores relacionamentos. Você fazer ele viver em você, ele estar vivo em você, vivendo através de você. E converse com ele, não sobre o que fazer, mas sobre como fazer, sobre como viver, sobre como ser diante das circunstâncias da vida. Ele está ao seu lado, ele está vivo. Fale, Jesus,
como eu lido com essa situação? Jesus, como eu lido com esses sentimentos? Fale com Ele. Aprenda a viver com Ele, porque Ele está do seu lado. Ele é o teu mestre, está vivo. Ele não é um mero profeta, um mero rei. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É o caminho para você caminhar todos os dias. É a verdade para você pensar como Ele todos os dias. É a vida para você viver semelhantemente a Ele todos os dias. Cada passo que você dá na jornada da vida, como os discípulos estavam dando em direção a Emaús, você dá cada passo em Jesus e com Jesus. Cada pensamento em Jesus, não é sobre Jesus, você pode pensar sobre qualquer coisa, mas sempre mergulhado, imerso em Jesus, cada pensamento em Jesus, cada respirar, cada ato em Jesus. Eu estou vivendo, eu estou tomando decisões, eu estou fazendo coisas, sempre em Jesus e com Jesus ao meu lado. Não impedido de reconhecê-lo, mas olhando para Ele, sabendo que Ele está comigo e vivendo nessa percepção, Ele está comigo. Ele vai me orientar, Ele vai me conduzir e Ele está aqui comigo para lidar com todas as coisas juntos. Lidar com todas as coisas juntos. Então, tirar esse olhar de Jesus para soluções fora de você e Jesus ser uma solução para dentro de você. Adote o olhar de que Ele é solução para você, para a sua vida, para a forma de você viver. E tem Ele por mestre. O que é ser um discípulo, queridos? O discípulo, ele quer ser como o mestre. É você querer ser como Jesus. Por isso que ele diz naquele verso que eu acho lindo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Veja, o mundo hoje está com as almas cansadas, queridos. Almas sobrecarregadas, almas angustiadas, almas devastadas, almas carregando um peso gigantesco, almas esmagadas pelas circunstâncias da vida. E o que Jesus nos convida? Aprendam de mim. Aprendam de mim, o quê? Que sou manso e humilde de coração, e vocês, olha a promessa dele, vocês encontrarão descanso para as suas almas. Não sei vocês, mas eu quero descanso para a minha alma. Se você quer descanso para a sua alma, queridos, ele falou o caminho, ele falou uma verdade, falou uma forma de viver. Você aprende com ele. Aprendam de mim, aprendam. Eu sou manso, aprenda a ser manso com Jesus. Eu sou humilde, aprenda a ser humilde com Jesus. Isso vai trazer descanso para as suas almas. Por isso que ele diz: eu lhes dou a minha paz, e a minha paz não como o mundo a dá, eu lhes dou a minha paz. Nós temos a paz que o mundo oferece, que é temporária, que é fraca, que é dependendo das circunstâncias, dependendo de mil coisas estarem soprando ao seu favor. Existe a paz de Jesus, que transcende as circunstâncias, é uma paz que ninguém pode te roubar, porque é uma paz dentro de você, é uma paz firmada em Deus, é uma paz sabendo que Ele está vivo e caminha com você, é uma paz por ter Jesus perto, por ter Jesus junto de você, não um Deus distante ou um Deus morto, é um Deus que está vivo, é o Deus que ressuscitou, é o Deus que quer trazer descanso para a sua alma. E para isso, nós precisamos conversar com Ele. Para isso, nós precisamos abrir o nosso olhar para ver que Ele está conosco, junto de nós, querendo que a gente converse com Ele, não sobre Ele apenas, mas com Ele. Converse com Jesus e aprenda com Ele. Porque às vezes a gente tenta de tudo. Tenta filosofias, psicólogos, remédios, tudo. E às vezes a gente falta mais conversar com Jesus. Porque, irmãos, você pode conversar com Ele, não está ouvindo nada. Mas, queridos, vai vir um bálsamo, vai vir uma sanidade, vai vir algo de fora de você, sobre você, que você vai ter sensações diferentes, percepções diferentes. A sua mente vai se acalmando à medida que você só fala com Ele. Só abra o seu coração para Ele. Faça isso.
e você vai ver que Ele está junto de você, caminhando com você. Ele vai te orientar de formas que ninguém está ouvindo, ninguém está percebendo, mas a sua alma vai começar a descansar. Os seus sentimentos vão começar a ser, que estão todos confusos, vão virar como uma bússola, vai começar a apontar numa direção. Se nós conversarmos com Ele. Podemos estar abatidos ou entristecidos como esses discípulos, e caminhando sem força, sem energia, sem propósito. Mas Jesus vai se aproximar e vai te orientar. Basta que você atente-se para isso, irmãos. E não trate Ele apenas como um profeta ou como um rei, mas trate Ele como um ser vivo, uma pessoa que caminha com você. Não faça pedidos, irmãos. Ponha os seus pedidos, mas converse com Ele. O seu coração vai ganhar outro ânimo, a sua alma vai ganhar outra força. Porque muito mais do que prometer soluções mágicas para os nossos problemas, o que Ele mais prometeu é Emanuel, Deus conosco. E se você tem Deus com você, pode ter o presente que for, o futuro que for, a solução e a segurança está porque Ele caminha com você. Não é porque as coisas se resolveram, mas porque Ele está contigo. Ele vai te orientar, Ele vai te dar sabedoria, e aquilo vai passar. E o que nunca vai passar é Ele caminhar com você. Isso nunca passa. Isso nunca Ele vai te deixar, meu irmão. Nunca. E Ele ressuscitou justamente para isso. Ressuscitou para quê? Para estar com você. Ele ressuscitou para estar com você. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, se Ele tivesse morto, a gente estava sozinho aqui, entregues à nossa própria sorte. Não estamos sozinhos. Ele caminha com você. Se você se atentar para isso e trazer isso, essa percepção, isso muda tudo. Ele está comigo. É isso que eu estou enfrentando, Ele está junto. Isso que eu estou pensando de bom, Ele pode me ajudar a pensar cada vez mais. Isso que eu estou pensando de ruim, Ele pode tirar do meu coração e da minha alma. Me ajuda, Senhor. Senhor, fica comigo. E fala tudo com Ele. De bom, de ruim, fala tudo. Todas as suas dores, todas as suas tristezas, fale tudo com Ele. Porque Ele está vivo, irmãos. Ele ressuscitou. Vamos ficar de pé? Então, queridos, essa graça que nós temos de Ele ter ressuscitado é uma graça disponível para todos nós. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E quanto mais a gente traz Ele para perto da nossa vida, do nosso dia a dia, e aprende com Ele, irmão, fala tudo com Ele. Está morrendo de raiva de alguma coisa, não sabe lidar com essa raiva. Fala, Jesus, eu não sei lidar com essa raiva. Só de você falar isso, você já se comunicou com Jesus, já trouxe Ele para dentro do seu problema, e isso imediatamente já vai ter impacto na sua vida espiritual. Naquela questão. Imediatamente, alguma coisa vai começar a se mexer ao seu favor, só por ter conversado com Ele, só por ter aberto o seu coração, exposto à sua fragilidade. E é isso que Ele quer conosco, queridos, caminhar com a gente. Se nós nos atentarmos para Ele, trazer Ele para junto de nós, veja que nós temos acesso ao maior poder do universo. Nós temos acesso, não a um coach, ao ser mais sábio do universo. Nós temos acesso, não a uma pessoa que é amiga, mas a quem mais nos ama e nos criou. Nós temos acesso a esse poder infinito, a essa sabedoria infinita, a esse amor infinito. Se você só falar com Ele, lembrando que Ele está vivo, isso vai ter toda a diferença na sua vida. Você vai saber melhor como viver, você vai aprender com Ele, com o autor da vida, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A qual caminho andar, em qual verdade crer, como viver. Irmãos, nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Ele ressuscitou. Vamos orar, queridos? Senhor amado, nós cremos, Senhor,
que o Senhor ressuscitou está conosco. Pedimos, Senhor, a Tua graça de sempre notarmos a Tua presença ao nosso lado, especialmente quando estivermos em dificuldades. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender tudo o que está acontecendo, porque às vezes a gente se sente derrotado e abatido, mas tudo tem um propósito, o Senhor caminha conosco, o Senhor nos ajudará. Que o Teu povo, Senhor, possa se aproximar de Ti cada vez mais, notar a Tua presença e conversar contigo. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos salve, Senhor. Faça, Senhor, essa boa obra sobre nossas vidas, como fizeste com esses discípulos. Que o Senhor possa conduzir a cada um aqui, Senhor, caminhando conosco e sabendo e vivendo isso, que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, o Senhor verdadeiramente ressuscitou. E isso sendo verdade, todos os problemas têm solução, todas as dificuldades têm uma saída, qualquer problema é pequeno diante da realidade de que o Senhor está vivo e ressuscitou. Obrigado, Senhor, por essa vitória e pedimos a Tua graça, Senhor, sobre tudo. Caminha conosco e nos abençoa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.